Olá! Sabe aquela pergunta que vira e mexe todo mundo se faz? Por que pessoas boas sofrem? Pois é, poucas histórias enfrentam essa questão de forma tão visceral quanto a de Jó. Hoje a gente vai mergulhar a fundo nisso, vamos desconstruir a tragédia dele para descobrir uma coisa fascinante. A resposta para tanto sofrimento não está aqui na Terra, ela está no cosmos. Essa imagem diz tudo, não é? De um lado, a paz, a alegria, a vida normal. Do outro, uma tempestade se formando, pronta para acabar com tudo. É exatamente essa sensação, a calmaria que vem antes do caos, que vai simplesmente devastar a vida de um homem. Vamos entender o que aconteceu naquele dia. A nossa análise começa aqui, em um único e terrível dia. O foco é na velocidade, na forma súbita e avassaladora com que Jó perdeu absolutamente tudo. Ok, vamos montar o cenário. Jó é descrito como um cara íntegro, super rico, abençoado em tudo. Seus filhos estão dando uma festa na casa do mais velho, sabe? É um retrato de felicidade e prosperidade. E é justamente esse contraste que torna o que vem a seguir ainda mais chocante. A narrativa aqui nossa, ela é implacável. Percebam o ritmo. Um mensageiro chega e, enquanto ele ainda está falando, o próximo já aparece na cola. Não dá tempo de respirar, não dá nem para começar a processar uma perda e pá, a outra já vem em cima. É uma avalanche de desastres, um bombardeio de má notícia. E tem mais. Cada um dos mensageiros termina com essa frase arrepiante. E só eu escapei para te contar. Essa repetição não é à toa, ela é crucial. Ela martela na cabeça a ideia da perda total e do isolamento absoluto de Jó. No fim, só sobrou ele e as más notícias. E aí, claro, a história nos força a fazer a pergunta mais humana e natural de todas. Diante de um sofrimento tão gigantesco e aparentemente tão injusto, qual é a razão? Por quê? E o mais fascinante é que a resposta para essa pergunta não está aqui com a gente, na Terra. Para entender, a gente precisa olhar para cima, para uma espécie de aposta cósmica, um drama celestial que vai selar o destino de Jó. Agora, atenção aqui, porque esse ponto muda tudo. Quando a gente lê Satanás, a imagem que vem à mente é de um demônio, certo? Só que no texto original, a palavra hebraica Satã não é bem isso. Significa o acusador. Pensem nele mais como um promotor de justiça celestial. A função dele ali não é ser um mal, mas sim testar, botar à prova a integridade da fé humana. E aqui está o ponto central de todo o conflito cósmico. O acusador basicamente diz o seguinte: a fé do Jó não é de verdade. É uma fé por interesse. É transacional. Ele acusa Jó de ser fiel só porque Deus o protege e enche de bênçãos. Tira isso e a fé acaba. Essa conversa no céu é a chave de tudo. Deus aponta para a integridade de Jó, tipo, olha só o meu servo. O acusador duvida e propõe o teste. Deixa eu tirar tudo dele, aí vamos ver se essa fé toda continua. E Deus permite. Ele dá autorização para que tudo que Jó possui seja colocado à prova. Então, vamos amarrar as pontas. O ponto central é esse. A tragédia de Jó não é um castigo. Não é aleatório. É um teste cósmico, feito para responder uma única pergunta perante toda a corte celestial. Será que a fé de um ser humano pode ser genuína mesmo quando tudo, absolutamente tudo, é tirado dele? Agora, a gente volta para a Terra. Como é que Jó, que não faz a menor ideia do que está acontecendo lá no céu, reage a essa dor que a gente nem consegue imaginar? A reação dele é o verdadeiro teste. E a resposta de Jó é surpreendente. Primeiro, ele reage como qualquer ser humano. Ele demonstra uma dor profunda, rasgando as roupas, raspando a cabeça, que eram os rituais de luto da época. Mas o que ele faz em seguida é totalmente inesperado. Em vez de xingar, de acusar, ele adora. E a palavra hebraica original usada aqui, nafal, dá uma dimensão ainda maior para isso. Não quer dizer só que ele caiu. Significa que ele se prostrou. Um ato de entrega total, de reconhecer que existe uma ordem maior, mesmo no meio daquele caos todo. E então, ele diz essas palavras que se tornaram icônicas. No meio da desolação total, sem nada, sem filhos, ele ainda encontra um motivo para abençoar, para reconhecer que Deus é soberano tanto para dar quanto para tirar. E aí o narrador da história nos dá o veredito, o resultado do teste. Jó passou. Ele não pecou, nem culpou Deus, nem acusou Deus de ter feito algo sem sentido. Naquele momento, ele provou que o acusador estava errado.
Certo, vamos agora analisar o que essa reação de Jó nos ensina sobre o que é a fé de verdade. O que a gente pode tirar disso? Esse quadro aqui deixa tudo bem claro. De um lado, a visão do acusador, a fé como um negócio, uma troca de favores. Do outro, a fé que Jó demonstrou, uma fé autêntica, que adora a Deus por quem ele é e não pelo que ele pode dar. A devoção é o próprio objetivo. Então, o que a gente aprende com tudo isso? Primeiro, que a soberania divina está acima de tudo, até do sofrimento. Que fé de verdade não é um toma lá da cá. Que é possível sentir uma dor humana imensa e, ao mesmo tempo, manter uma confiança espiritual profunda. E talvez o mais importante, que o nosso sofrimento pode ter um propósito cósmico que a gente talvez nunca entenda completamente. Para fechar, vamos pensar. Por que essa história, escrita há milênios, ainda mexe tanto com a gente hoje em dia? Qual é o legado dela? A força da história de Jó não está em dar uma resposta fácil e pronta para o problema do sofrimento. Pelo contrário, ela oferece um novo jeito de olhar para isso. Ela sugere que o sofrimento talvez não seja sobre castigo, mas sobre um teste, sobre um propósito maior, mesmo que esse propósito escape à nossa compreensão. E no fim, a história deixa essa pergunta no ar. Uma pergunta provocadora que convida a gente a olhar para dentro. A nossa fé é motivada pelo que se pode ganhar ou por algo muito mais profundo? Essa é a questão que o teste de Jó coloca no centro do palco e ela continua ecoando até hoje.